Bom, então, hoje a gente vai meditar no hino número 15, tá? Do cantor cristão, hino 15. É mais um hino que a poesia, a letra, é de composição da Fanny Jane Crosby, como nós vimos na semana passada. Esse hino tem como título em português Exultação. O original em inglês é A Deus seja a glória, ou A Deus temos glória, que é justamente como ele começa na nossa tradução aqui. Então, vou ler primeiro a letra dele por inteiro, né? Para a gente mentalizar um pouquinho a poesia. Alguns talvez não conheçam, outros que conhecem, às vezes a gente esquece, ou uma das coisas que a gente quer combater, né? A gente, às vezes, canta sem a devida atenção à letra. Então, quando a gente para ler com atenção, isso ajuda um pouco. Ele diz assim, a primeira estrofe: A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho, bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A segunda estrofe: Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. O estribilho diz: exultai, exultai. Vinde todos louvar a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Bom, então, como eu disse, esse hino é de autoria da Fanny Jane Crosby, que viveu aqui entre 1820 e 1915. Eu falei na semana passada, ela é muito conhecida por ter sido cega, viveu cega a vida inteira, desde a infância, viveu esses 95 anos, mas ela se tornou uma poetisa cristã e escreveu muitas poesias mesmo, e grande parte delas passaram a ser musicadas. A partir dos 45 anos, quando ela começou a ter as poesias dela musicadas, né? Então, compor letras para hinos mesmo. Até aí ela fazia as poesias só. Esse hino, ele difere, uma coisa interessante, que ele difere um pouco da característica dos hinos daquela época. Mesmo as músicas, elas têm certas características, né? As letras das músicas do seu tempo. Muita gente estranha, por exemplo, pegar certos hinos com algumas palavras que a gente nem usa mais. Tem grande parte dos hinos aí que tem palavras que a maioria das pessoas não conhece, não sabe nem o que quer dizer, né? Mas isso porque eles foram escritos numa época diferente, naquele tempo era mais usual. Então, muita gente, assim, hoje prefere essas músicas contemporâneas, né, porque elas são mais atuais, as letras, os estilos. O problema é que a gente vê estilos ruins, estilos de letras ruins, além do estilo musical mesmo. O que acontece é que naquela época, o que se fazia muito era o tipo de letra em testemunho pessoal. Eram
testemunhos de vida, de conversão, de fé, de vida cristã. Caiu um pouco de moda esse tipo de letra que ela compôs aqui, que foi voltado mesmo para exaltação de Deus. Ela é mais focada na glorificação de Deus, como a gente vê na maior parte dos hinos que estão no começo do cantor cristão. Tá? E como ele tem no título em português, ele é uma exultação, ou seja, é um convite, na verdade, para uma grande alegria, para que os crentes se alegrem grandemente. Exultar, né, vem é sinônimo de alegria. Então, é uma chamada, assim, os crentes a se alegrarem nessas verdades que o hino procura evidenciar. A gente não deve confundir exultar com exaltar, mas esse hino faz as duas coisas. Ele chama o crente a exultar, porém, o que ele faz é exaltar a Deus, exaltar a Cristo. A nossa exultação, a nossa alegria, é o motivo, né, de nós exaltarmos a Deus aqui. A nossa glorificação a Deus. Nós somos chamados, então, nessa primeira estrofe, especialmente, irmãos, a glorificar a Deus. Ele começa assim, e a letra original foca nisso. A Deus demos glória. Glorifiquemos a Deus. E a ênfase está aqui não só em glorificar a Deus, mas glorificar a Deus com grande fervor, com zelo, com entusiasmo. É sofrível ouvir, às vezes, algumas igrejas cantando. Alguns hinos parecem mais músicas fúnebres. Não existe sentimento, alegria. A gente tem que pôr o devido sentimento na música, na expressão. E quando nós estamos exaltando a Deus, pelas obras dele, nós temos motivos de nos alegrar nessas coisas, né? Isso vem de encontro àquilo que a Bíblia, em vários trechos, mostra para a gente. O crente deve se regozijar no Senhor. Né? Paulo diz lá aos Filipenses, regozijai-vos no Senhor. E mais para frente, na mesma carta, ele diz, outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Nossa alegria, nossa satisfação nele. Mas, especialmente no final dos Salmos, a gente lê trechos deles, e alguns deles por inteiro, eles são voltados a isso. Se a gente pegar, por exemplo, no Salmo 145, tá? 145 até o final, perceba que eles começam e vão por aí. São salmos de louvor, que convidam, conclamam o povo a louvar a Deus, né? Mas eu vou pegar só alguns trechos aqui para a gente ver. O Salmo 145, o versículo 3, diz assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Então, nós podemos observar na letra desse hino aqui, irmãos, que é o que está sendo feito. Ele está demonstrando que Deus deve ser louvado porque ele é digno de louvor, pelo que ele fez. E a sua grandeza
é insondável. Ela fala aqui sobre a grandeza do amor de Deus. E quando chama os crentes a proclamar isso, justamente vem de acordo com esse versículo 4, onde uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Ou seja, nós vamos transmitindo aquilo, anunciando as proezas de Deus. As grandes proezas são grandes feitos, né? E não existe maior feito, maior obra de Deus do que a nossa própria redenção, nossa salvação, que Ele opera em Cristo, que é o assunto principal desse hino. No Salmo 148, você vai ver aí o 146, louvai ao Senhor, a minha alma, louva ao Senhor. 147, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores, e eles vão por esse caminho, né? Mas o 148, ele diz assim, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. E os versículos que se seguem, louvai-o, os anjos, louvai o sol, lua, os astros, toda a criação. Mas pulando aqui para o versículo 12, ele se refere, aliás, versículo 11, às pessoas, né? Reis da terra e todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Então, nós vemos aqui no versículo 13, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A glória dele está sobre a terra e o céu. Todos devem louvar ao Senhor. É uma chamada geral ao louvor, né? A exaltar a Deus em verdadeira exultação, com grande fervor. No Salmo 150, nós lemos o versículo 1 e 2, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então nós vemos que são salmos todos eles que são gostosos para a gente ler, se nós meditarmos mesmo a respeito das grandes coisas que Deus operou, né? E do grande amor, da misericórdia de Deus, do poder dele, que é manifesto não só no que ele criou, mas em como ele sustenta a criação e como ele age com as suas criaturas, como nós também. Então, é por isso que nós podemos, assim, e devemos levar a rigor aqui. A Deus demos glória com grande fervor, com entusiasmo. Não aquele louvor xoxo, morto, indiferente, mas a gente deve procurar adorar a Deus de todas as maneiras, e inclusive no cântico, com fervor, com sentimento, com vigor espiritual. A razão. A letra diz aqui ainda na primeira estrofe, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Então, esse motivo de louvor aqui é justamente pelo Filho que nos foi dado, pelo Filho de Deus que foi dado por nós, né? Como diz lá em Isaías 7, aliás, Isaías 9, versículo 6, um filho se nos deu. Ali uma profecia de Isaías, que
fala a respeito da futura vinda do Messias e se referindo a ele como o Filho. Um filho se nos deu. Que filho é esse? Mais tarde o Evangelho explica. Em João 3,16, bastante conhecido, que nós usamos bastante, nós vemos o grande amor de Deus justamente manifesto por isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho, o Filho que nos foi dado. Ele nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, né? Ele está falando aqui de uma maneira genérica, não só o judeu, o israelita, mas homens pecadores de todos os povos e de todos os tipos, até o mais vil pecador, o pior pecador, ele é alvo também da graça de Deus. Jesus morreu não para salvar os bons, como ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico. Os doentes é que precisam, né? São aqueles que reconhecem que tem uma necessidade, que vão buscar, que vão procurar a solução. E quando a gente percebe a nossa condição, a nossa doença, que é o pecado, a nossa doença espiritual, essa doença mortal, é que nós somos levados a recorrer àquele único que pode dar a cura, né? A salvação. Então também Isaías fala que ele morreu por nossas enfermidades, para tirar as nossas enfermidades. Nosso louvor a Deus, a razão principal, acima de qualquer outra, é justamente por Deus ter concedido o seu favor a pecadores como nós. Até o pior de nós, que pode ser eu, pode ser você. Não sei, fica difícil a gente mensurar isso e nem vem ao caso. Mas o fato é que a graça dele, o favor dele, o amor dele, atinge até o pior que possa haver. O apóstolo Paulo se dizia ele o pior, né? Porque ele perseguiu a igreja. Ele se proclama o maior dos pecadores, o pior deles. Mas eu acho que deve ser natural quando a gente olha para si mesmo, a gente pensar, não é ele não, sou eu mesmo. Mas aquele ladrão na cruz se converteu no último momento da vida dele também, um malfeitor, né? Jesus assegurou que morreu por ele também. E quantos outros, talvez, piores do que ele. Na segunda estrofe, nós vemos que esses feitos de Cristo são exaltados, né? Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Então, a gente fala primeiro aqui, a graça real, a verdadeira graça. Aqui eu não vou resistir, mas eu vou... eu não vou segurar, não. Tem muitos evangelhos falsos sendo pregados, né? E em bastante evidência a questão. Um evangelho voltado para as curas do corpo e um evangelho, o que está mais em moda ainda nos nossos dias, que é o evangelho da prosperidade, onde as pessoas buscam retorno financeiro, prosperidade material. E tem uma igreja aí chamada Igreja da Graça, né?
E é o que eles pregam, é a prosperidade. É uma das denominações que pregam o evangelho da prosperidade. Mas apesar de se chamar Igreja da Graça, ela não é uma graça real. Porque ela deveria estar pregando a graça real, a graça verdadeira, que é o que Jesus fez pelo resgate da nossa alma, para nos dar uma herança no céu. E é isso que o Novo Testamento, é isso que o Velho Testamento, a Bíblia, demonstram para nós. O Messias não viria para dar uma glória para nós aqui na terra, mas sim uma glória eterna. Mesmo para Israel, as promessas feitas a Israel, elas não são meramente promessas que eles dominariam, teriam um grande império, dominariam sobre os outros povos, num sentido material. Acontece que o próprio Rei Universal, que vai ser Cristo, que vai reinar eternamente, ele próprio, humanamente, tem origem em Israel. Mas ele é rei para todos. E desde que Deus chamou Abraão, ele já anunciou que por meio dele seria o evangelho para as nações, para os povos, não só para a descendência dele. Que Abraão seria em testemunho para todos os povos. Mas essa graça real, essa graça verdadeira, é aquela que mostra justamente o fato do Filho de Deus se dar por nós, né, dele se entregar. Como diz a letra, Jesus morrendo, seu sangue por nós derramou. E assim ele pagou o preço, né? Como diz aqui no final, pois o preço pagou. Ele pagou o nosso resgate, pagou o preço por nós, e assim nos deu herança. Então tem duas verdades aqui nesse trechinho da letra, se você perceber, tá? Depois de dizer que ele derramou seu sangue por nós, na segunda parte da segunda estrofe, ele diz: herança nos céus, com os santos em luz. Marca essa expressão aqui, porque ela vai aparecer justamente num versículo que nós vamos ler, tá? Então, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, ele nos comprou, pois o preço pagou. Ele pagou o preço, o preço do nosso resgate. E lá em Mateus 20, esse nós vamos ler, alguns versículos aqui nós citamos por questão de tempo, e por serem passagens bem conhecidas, né? Mas aqui em Mateus 20 e 28, Jesus disse o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui Jesus, enquanto estava no exercício do seu ministério na terra, ele enfatizou a razão de ele ter vindo. Ele não veio para curar, ele não veio para dar prosperidade, ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Para comprar, para pagar o preço da nossa alma. Então, essa é a primeira verdade que nós vemos aqui. Ele pagou o preço por nós. Para quê? Para nos dar uma herança com ele. E ele nos assegura essa herança. Lá em Atos 26, a gente vai encontrar essa passagem aqui. Paulo estava narrando a sua própria conversão. Atos 26. Estava perante o rei Agripa.
Então ele descreve as palavras que Jesus, quando ele encontrou com Cristo, na estrada de Damasco, lembrando, para quem talvez não se lembra, não conhece a história, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e Paulo perseguia essa altura a igreja, ele ia para Damasco em perseguição aos cristãos, aos seguidores de Jesus. E Jesus apareceu para ele no meio da estrada, já perto de Damasco. E imediatamente, quando Paulo percebeu o que estava acontecendo, né, e ele se submeteu a Jesus. Ele percebeu o grande erro que ele estava cometendo. No versículo 15, a gente lê, e disse eu, Paulo escrevendo, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo passa a descrever o que Jesus disse a ele. Levanta-te, põe-te sobre teus pés. Em outro texto onde aparece isso aqui, nós vemos que Paulo diz, que queres que eu faça? Demonstrando essa sujeição dele. Mas o que interessa realmente aqui é a ordem de Cristo para ele. O que ele deveria fazer? Levanta-te, fique de pé, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Aí o versículo 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a grande missão que Jesus deu a Paulo foi de que ele fosse um apóstolo enviado aos gentios, aos outros povos, né, ele sendo um judeu, que ele fosse pregar a outras nações, anunciando o que Jesus fez, para que ele mesmo fosse usado por Deus para abrir os olhos deles, a fim de que pessoas de outras nações também fossem remidas dos seus pecados e que recebessem herança entre os santificados pela fé em Cristo. Então, nós temos uma herança, né? Nós somos, vamos dizer assim, consequência, embora nós não tenhamos ouvido diretamente de Paulo, mas hoje nós somos evangelizados por pessoas que vêm pregando justamente o que Paulo ensinou nos primeiros dias, né? Então, na verdade, isso está sendo repetido. Nós recebemos herança entre os santificados pela fé em Cristo, a partir do momento que nós conhecemos a graça e que nós cremos também, né? Nós recebemos uma herança. Então, o que esse hino está enfatizando nesse aspecto é que nós devemos adorar a Deus. Demos glória a Ele pelo que Ele fez por meio do Seu Filho, e olha o que Ele fez. Ele não só pagou o preço por nós, para fazer a gente considerar como se nós fôssemos escravos de um e agora somos comprados por outro senhor para ser escravos dele e padecer do mesmo jeito. Mas não, nós somos tirados da escravidão, do pecado, para sermos colocados com uma herança, para ser dada a nós, uma herança celestial. Né? Sermos feitos herdeiros junto com Cristo mesmo. A Bíblia usa a expressão de co-herdeiros, sermos feitos co-herdeiros de Cristo. Em Colossenses 1:12, Paulo mesmo, esse mesmo Paulo escreveu aqui, Colossenses 1:12, dando graças ao Pai
que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, eu falei para vocês, prestem atenção aqui, a expressão que é usada no hino, herança nos céus como santos em luz, é justamente tirada dessa passagem aqui. Nós devemos dar graças a Deus, dar glórias a Deus, porque Ele nos habilitou, por meio de Cristo, a sermos participantes da herança dos santos, daquele povo especialmente separado por Deus, na luz de Deus, na verdade, na santidade, na retidão determinada por Deus, né? A glória eterna que nós alcançaremos, né? Em tese nós já temos, mas que vai ser concretizada na eternidade. Indo para a terceira estrofe, irmãos, nós vemos aqui a crer nos convida tal rasgo de amor. Então, nós vemos que essa terceira estrofe aqui é uma chamada àqueles que ainda não creem, para que creiam, e aqueles que creem que se alegrem ainda mais nisso, por poder viver debaixo da fé no Senhor. Esse rasgo de amor é um rasgo, né? A gente pensa em rasgar, destruir, não é isso. Um rasgo, essa palavra tem um significado assim de uma coisa exuberante, uma coisa feita de uma maneira muito forte, contundente, um grande exemplo dado, um rasgo de coragem, sei lá, aquela atitude, de repente você se enche de coragem para fazer determinada coisa, diante de uma situação que normalmente qualquer pessoa teria medo. Isso é um rasgo, né? É um rasgo de coragem, mas um rasgo de amor. Ele está enfatizando aqui, a poesia está dizendo que esse grande exemplo de amor, esse tão grande amor demonstrado por Deus, né? Tanto por parte do Pai, como a gente lembrou de João 3,16, Deus amou o mundo, mas isso é evidenciado também com relação ao Filho, né? O amor dele por nós foi tão grande, e é tão grande, que ele ousou morrer por nós na cruz. Foi ele quem fez, foi ele quem padeceu essas coisas por nós, né? Um exemplo extremado de amor, assim. Em João 15, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, Jesus mesmo disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso dentro daquilo que Jesus estava dizendo, né? Ele havia falado para os seus discípulos que eles deveriam amar uns aos outros. Mas aqui ele demonstra o exemplo maior de amor. Ele diz, não existe um exemplo maior de amor do que esse, de alguém dar sua vida pelos seus amigos. Mas esse rasgo de amor é tão grande que mesmo Jesus tendo dado o exemplo de que o maior amor que alguém pode ter é de ele dar sua vida pelos seus amigos, Paulo coloca lá em Efésios 2 de uma outra maneira, né? Que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Quer dizer, ele não morreu por nós depois que a gente se converteu e ficou bonzinho. Mas ele morreu justamente por nós porque nós somos o que somos. Mesmo sendo inimigos de Deus,
a morte dele foi justamente por esses inimigos. Nós ainda estávamos nessa condição, né? Até que, por esse rasgo de amor, nosso coração é transformado e a gente pode olhar esse amor tão grande de Deus e se render a Ele. E é disso que essa estrofe fala, esse exemplo tão grande de amor, extremado, demonstrado por Jesus, é Ele que não só convida, a palavra usada aqui é um convite, né, mas Ele induz a gente a crer, né? É Ele que comove o pecador, move o crente, o coração dele a crer. O coração de uma pessoa que era incrédula e de repente ele é transformado. É como Paulo, né? Lembrando da conversão dele. Paulo até aquele instante ele era uma coisa quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Mas imediatamente ele pôde ver que ele estava totalmente equivocado e aquelas coisas que ele ouvia por parte dos cristãos, que certamente já tinha ouvido o testemunho deles, aquele encontro com Jesus fez com que ele entendesse que tudo aquilo era a realidade, a verdade, e transformou a vida de Paulo de uma maneira estrondosa. E esse rasgo de amor, ele deve mesmo mover a gente a uma transformação absoluta, uma redenção total a Cristo, né? Em 1 João, no capítulo 3 de 1 João, nós somos lembrados, mais uma vez, por esse apóstolo que tanto enfatizou esse aspecto na vida dos crentes. Tanto o amor que nós devemos ter entre nós, como com relação ao amor de Deus por nós. E ele diz aqui justamente isso: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ser chamado servo de Deus já é uma honra, já seria glória para nós. Mas ele vai mais longe. Jesus nos deu herança nos céus. Essa herança que nós recebemos herança como filhos. Escravo não recebe herança. Empregado normalmente não recebe herança. Mas nós somos feitos filhos de Deus, adotados através de Cristo. E assim nós recebemos herança, somos herdeiros do Criador do mundo, do Pai Celestial. Pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Justamente essa estrofe fala: a crer nos convida a tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E ele conclui esse pensamento, ele ou ela, né? Eu digo ele, o hino, letra. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória de Deus. Então, aqui o hino fala dessa certeza que o salvo tem. Ele confia no seu Salvador, então ele tem a certeza da sua salvação eterna. Ele tem a certeza de que ele vai ver Cristo, que ele vai estar com ele na eternidade. Em João, novamente, no Evangelho de João agora, a gente volta lá para o capítulo 5. Jesus assegurou isso quando disse aqui, João 5:24, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então ele fala que mediante a fé em Deus, mediante a fé em Deus, através dele, justamente, nós passamos da morte para a vida. Não há mais condenação. Então isso é a certeza da herança, isso é a certeza da glória eterna, é a certeza da salvação, infalível, não pelos nossos merecimentos, mas pelos merecimentos de Cristo. Em Lucas 23:43, não precisa nem abrir lá, mas é aquela passagem que fala sobre o ladrão, o malfeitor que foi crucificado ali ao lado de Cristo, um deles, né, o outro não se arrependeu, permaneceu rebelde, mas um deles, sim, pediu a Jesus, né, se arrependendo dos seus pecados, pediu que se lembrasse dele, pediu humildemente que se lembrasse dele. E Jesus assegurou ele: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele assegurou a ele: olha, você vai me ver no paraíso. Será que todos nós podemos ter essa certeza de que nós vamos ver Jesus no paraíso? Jesus assegurou para ele, e ele creu, né? Jesus só assegurou porque, conhecendo o coração dele, sabia de uma fé genuína, o que tinha sido operado no coração daquele homem, por pior malfeitor que ele tivesse sido. Mas isso é estendido também a cada um de nós. E se nós podemos dizer: eu vou ver Cristo, eu vou estar na presença do meu Salvador, porque a palavra de Deus me assegura, porque Ele me assegurou, porque eu tenho a vida eterna assegurada por Ele, o maior motivo que nós temos de fazer o que o hino diz: exultar, se alegrar e dar glórias a Deus. Colossenses 3:4, nosso último versículo de hoje. Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então aqui, Paulo disse aos irmãos lá em Colossos, lembrando que uma vez que eles tinham sido transformados, ele diz: vocês já estão mortos para esse mundo, né? Mortos para o pecado. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus, está guardada com Ele. Esconder, quer dizer, está tão bem guardado que ninguém pode encontrar, né? Ou tirar. É esse o sentido de escondido. Nós estamos guardados, 100% protegidos por Cristo em Deus. E ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, Ele se manifestar, nós temos a certeza que nós vamos nos manifestar com Ele em glória, nós vamos estar com Ele. Então, seja no paraíso, se nós encararmos, né, o paraíso como sendo o céu, sendo, quando nós pensamos já quando Cristo voltar e trouxer consigo os seus, a certeza de que nós vamos estar tomando parte dessa herança e vamos estar com Ele. Tem pessoas que gostariam muito de conhecer pessoalmente, de ver de perto alguém, né, uma pessoa famosa, seja político, jogador, ator, né, qualquer grande artista, grande pessoa, às vezes nem tão grande, né, cheio das pessoas. A moda agora é fazer selfie, tirar foto com personalidades, né?
Porque as pessoas querem mostrar, olha, eu estive com ele. Mas, irmãos, nós não vamos nem precisar fazer selfie com Jesus, né? E não precisamos disso mesmo, mas a gente tem a certeza de que nós vamos poder ver a Cristo, vamos poder estar com Ele. O Senhor da Glória. Não tem ninguém, qualquer pessoa, por mais honrada que seja nesse mundo aqui, é nada perto de Jesus. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Nosso Salvador, nosso Redentor. Ele é tudo para nós. Como diz aqui, Cristo que é a nossa vida, nós vamos estar com Ele. Então, baseado nesse pressuposto, nesse conhecimento, demos glória a Deus. Por isso diz o estribilho que coroa esse conjunto das estrofes, dizendo, exultem, exultem, se alegrem mesmo, venham todos louvar a Jesus, nosso Salvador, o nosso Redentor. A Deus demos glória, porque Ele nos deu o seu Filho bendito, por cada um de nós, por todos nós. Então, por isso esse hino ganhou o nome aqui em português de exultação. O motivo de alegria. Exultem. Pensa no que Jesus fez. Pensa nesse tamanho do amor de Deus, nesse rasgo de amor de Jesus, e se alegre por isso. Se alguém não tem Cristo ainda, se não crê nele como Salvador, olha para isso. A crer nos convida a tal rasgo de amor. Que o amor de Cristo realmente te convença, te induza, te leve a crer no Senhor Jesus e você ser herdeiro, você crer em Deus, se tornar um filho de Deus e ter certeza de vida eterna e ter certeza de estar eternamente com Cristo. Eu já fiz isso uma ou duas vezes. Vou fazer aqui só para reforçar a letra original, traduzida, tá? Porque a gente tem aqui no nosso cenário, é uma tradução, mas às vezes tem que ser feitas certas adaptações na letra. Então, é interessante a gente fazer a comparação entre o que a autora original, a poetisa Fanny Jane Crosby, escreveu, e o que nós temos aqui nessa tradução feita pelo Joseph Jones. Tá? Então, vou ler, pode acompanhar se você tiver com o seu inário. A primeira estrofe no original diz assim, a Deus seja a glória, grandes coisas Ele tem feito. Ele amou o mundo e nos deu o seu Filho. Notem que ela parece não, com certeza ela se referiu aqui a João 3,16, né? Ele amou o mundo e nos deu o seu Filho, que deu sua vida pela expiação do pecado e abriu o portão, as portas da vida, para que todos possam entrar. A segunda estrofe, ó perfeita redenção, a compra de sangue, a compra, o resgate de sangue, feito por meio de sangue, para cada crente, a promessa de Deus. O mais vil criminoso que realmente acredita, nesse momento recebe o perdão de Jesus. Terceira estrofe. Grandes coisas Ele tem nos ensinado, grandes coisas Ele tem feito. E grande a nossa alegria, a exultação aqui, né, por Jesus, o Filho. Mas mais pura, superior e maior será nossa admiração, nosso transporte, quando virmos Jesus. E o coro, o estribilho, diz, louve o Senhor, louve o Senhor. O nosso exultai aqui, né? No original em inglês, é louve o Senhor, praise the Lord. Deixe a terra ouvir sua voz, a voz de Deus. Louve o Senhor, louve o Senhor. Deixe o povo se alegrar.
Venha ao Pai, por Jesus, o Filho, e dele a glória. Grandes coisas ele tem feito. Então, aqui só para a gente fazer uma comparaçãozinha entre o original e a nossa versão, nossa tradução. Não está tão fora. Eu gosto tanto de uma quanto de outra. O sentido permanece o mesmo, a tradução foi bem feita, a adaptação foi bem feita para o português. Mas que as verdades desse hino que possam realmente fazer sentido e ter todo o significado para nós. Que a gente se alegre mesmo nos feitos de Deus, nas proezas dele, como dizem os salmos ali, nas grandes coisas que ele tem feito por nós. E que com isso a gente glorifique a ele, com a nossa vida, com o nosso cântico, que a gente exalte a Deus, dando glória a ele, glorificando mesmo a ele, por esse amor tão grande. Que Deus nos abençoe, e a gente possa ter essa alegria sempre. Que essa alegria, quando o crente tem essa alegria, ninguém, nem nada pode tirar de nós. A herança eterna que é garantida para nós por meio de Cristo. Vamos fazer uma oração?